maravilha da arquitetura romana encontra-se no Líbano, um país que se localiza na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental. Para ser mais preciso, o monumento fica na cidade de Baalbek, entre as cordilheiras orientais do Líbano e as cadeias montanhosas que ficam no ocidente. É popularmente conhecida como Cidade do Sol ou Heliópolis, e olhando de relance, é fácil perceber que se trata de um templo destinado à adoração de divindades. Analisando as ruínas de Baalbek, fica evidente que no passado já foi visto como o maior templo do Império Romano, mesmo que atualmente não se localize dentro do seu território. Mas como é possível que trabalhadores de Roma tenham construído um templo no Líbano? Com que objetivo isso foi feito? Especialistas acreditam que a construção do local tenha tido início por volta de 15 a.C., quando essa região se tornou uma província romana. Por isso, é como se Baalbek e toda aquela área fosse um pedaço desconectado de Roma. Desconectado em sentido territorial, mas igualmente dominado por aquele governo, mesmo que à distância. Segundo Margaret Van Ness, professora do Instituto Arqueológico Alemão, o templo teria sido construído por completo em pelo menos 4 etapas, sendo que a última remodelação teria ocorrido no início do 3º século depois de Cristo. E é nessa parte de construção que os mistérios se mostram insolucionáveis. A história de que os romanos projetaram e construíram esse templo é a mais famosa, mas não quer dizer que seja a única. Muitos estudiosos rejeitam essa teoria e passam a crer que Baalbek tenha sido construído ao longo de muitas eras e que vários povos participaram nesse trabalho. Segundo eles, isso se justifica facilmente. Basta apenas observar imagens da estrutura com formas e tamanhos diferentes. Além disso, esses mesmos pesquisadores acreditam que o local foi usado para a adoração de vários deuses diferentes, como egípcios para a adoração do Ra, por cananeus que ofereciam sacrifícios a Baal e só depois serviu como ponto de referência para a adoração de deuses gregos e romanos. Isso, é bem provável que a base de Heliópolis, nome dado pelos próprios romanos, tenha sido construída sobre a estrutura de outro templo ainda mais antigo, o que, em outras palavras, contestaria completamente a ideia dos primeiros historiadores, provando que as pedras não teriam sido feitas por construtores romanos. Assim como diversas estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, como as pirâmides, por exemplo, o templo de Baalbek também foi organizado por enormes cortes de pedra detalhadamente esculpidas e muito pesadas. O edifício se constitui em uma plataforma gigante, unida a um paredão que serve como muro de contenção. Além disso, as pedras são tão bem conectadas que nem mesmo uma pequena folha pode se encaixar entre elas. Com isso, mesmo que pudéssemos supor que foram os romanos que as fizeram, seria impossível pensar que foram capazes de cortar e transportar rochas que, segundo estudiosos, possuem centenas de toneladas. Lembrando que naquela época, a tecnologia dificultava ainda mais esse tipo de atividade. Vai ainda mais além. O maior mistério de Heliópolis talvez seja o seu tamanho.
Nada intriga tanto os arqueólogos quanto o comprimento desproporcional da estrutura. A professora Margaret Van Ness, já citada, disse que as colunas do templo são bem maiores do que pareciam ser. Por causa disso, o já falecido autor Zacarias Sitchin, famoso por suas teorias intergalácticas, propôs que o templo de Baalbek poderia também servir como uma plataforma de desembarque alienígena, conforme é documentado na epopeia de Gilgamesh, um dos deuses do povo sumério. O mistério da construção ganhou um novo capítulo anos atrás, quando a pedreira de onde o material de construção era retirado foi encontrada a alguns metros de distância do local onde se localiza a estrutura megalítica. Na pedreira, arqueólogos alemães encontraram o maior e mais antigo bloco de pedra trabalhado já conhecido. A rocha esculpida, que está completamente exposta, dataria de 27 a.C. e é conhecida pelo nome de Hajar al-Hibla. Surpreendentemente, ela é ainda maior do que todas as outras vistas no templo de Heliópolis e, por algum motivo, acabou sendo abandonada no local. O bloco enterrado mede 20 metros de comprimento por 6 de largura e se eleva ao menos 5,5 metros sobre o terreno. Impressionante é seu peso, estimado em 1.650 toneladas. Os arqueólogos acreditam que, devido à configuração da rocha e o nível de uniformidade, o bloco foi feito para ser transportado sem ser cortado. As pedras de Baalbek se transformaram em um enorme mistério que se estende ao longo de várias eras. Parece que algum poder oculto foi empregado para extrair e transportar esses imensos blocos. O motivo dos construtores terem usado pedras desse tamanho ainda permanece como uma dúvida na mente de historiadores. Isso porque teria sido mais fácil utilizar blocos menores de pedra. Com isso, parece claro que os famosos megablocos não tenham sido postos em prática pelos antigos romanos, já que eles se mostram de uma época completamente diferente, principalmente se analisarmos sua aparência. Ainda hoje, essa estrutura é alvo de intensas teorias. Por exemplo, por que cortaram pedras tão grandes? E por que fazer isso no meio do nada, em vez de uma capital ou em um porto? E por que o trabalho foi abandonado no meio do caminho? Urquhart, famoso arqueólogo, conclui que o templo deve ter sido construído por contemporâneos de Noé, usando a mesma habilidade tecnológica que permitiu a construção da arca. O trabalho foi interrompido por causa da inundação que varreu todos os locais semelhantes, deixando o enigma de Baalbek sozinho na face da terra. Porém, não podemos confirmar nada, até porque nem mesmo a ciência conseguiu perceber toda a verdade por trás desse mistério. A investigação agora se centrará em descobrir a verdadeira idade do templo, o que revelará mais facilmente sua origem. Mas de uma coisa temos certeza: o
Templo de Baalbek, ou a Cidade do Sol, ou Heliópolis, seja lá como você queira chamar, é mesmo uma maravilha do mundo antigo. Saber que povos antigos tinham a capacidade de construir monumentos tão fantásticos, seja com a ajuda ou não de alienígenas, aumenta ainda mais nosso fascínio pela história do planeta Terra e dos humanos que o habitam e já habitaram. Em sua opinião, quem merece os créditos pela construção desse monumento? A arquitetura da Roma antiga é um importante legado dessa civilização para o mundo ocidental. Embora sua arquitetura tenha sido muitas vezes considerada como derivada da grega, diferenciou-se por características próprias. Os monumentos romanos caracterizam-se pela solidez, vinda principalmente de técnicas de construção que apenas esse povo conhecia. Por exemplo, as construções romanas eram feitas com um tipo de concreto muito mais resistente que o atual. Isso mesmo, uma civilização que viveu milhares de anos atrás conseguiu produzir uma mistura química que supera o concreto que utilizamos hoje. Essa mistura era feita com cinzas vulcânicas, cal e um ingrediente especial: água do mar. Todos esses elementos juntos formam um mineral chamado tobermorita luminosa, que, do contrário do que acontece hoje, fica mais forte a cada dia. Especialistas dizem que nós, em pleno século XXI, ainda temos muito que aprender com os antigos romanos. Analisando tudo isso, chegamos à conclusão que a influência do domínio romano na arquitetura é algo estupendo. Eles não só absorveram o melhor da engenharia grega, como também a melhoraram e aprimoraram com as suas técnicas de invenções engenhosas. Felizmente, principalmente por decorrência da solidez de seus monumentos, muito do que eles construíram se mantém presente nos dias de hoje, mesmo que grande parte esteja destilada em ruínas. Mesmo assim, isso não nos impede de perceber a grandeza e a magnitude dessas estruturas. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que isso aí seriam simplesmente ruínas de uma antiga construção romana. Só que descobertas mais recentes mostraram que essas antigas construções guardam muito mais segredos do que se imaginava. Essa região foi parte do domínio do Império Romano e foi considerado como o maior templo construído durante o Império. Historiadores acreditam que o templo foi construído por volta do ano 15 a.C., para marcar uma região que serviria aí como uma espécie de posto avançado dos romanos em direção à Ásia. Porém, essa história vai muito mais além.
Isso porque muitos arqueólogos afirmam que as bases e alicerces para edificar a estrutura romana já estavam firmadas ali muito antes dos romanos chegarem. Ou seja, elas são muito mais antigas do que se esperava. Existem evidências arqueológicas na região de que os egípcios já usaram aquele local para adorar o deus Ra, e também por cananeus, que ofereciam sacrifícios ao deus Baal. E só depois que foi construído um templo para a adoração de deuses gregos e romanos. Ou seja, os romanos construíram um templo em cima de uma base sólida que já existia. Mas o que intriga de verdade os pesquisadores são o tamanho colossal das rochas antigas na base da estrutura. Existem rochas na base dessa estrutura que pesam, acredite se quiser, 1.400 toneladas. O tamanho desses imensos blocos de pedra chegaram a assustar muitos pesquisadores que visitaram o local durante a história, porque era difícil acreditar no que eles estavam vendo. O escocês David Urquhart, em 1860, registrou em seu diário que sua mente estava paralisada, tentando entender como construíram uma estrutura dessas e por que tão grandes. Arqueólogos do Instituto Alemão de Arqueologia, em parceria com a Universidade Libanesa, encontraram e escavaram o sítio de onde se esculpiam as pedras para colocar no templo, e lá estava o maior e mais antigo bloco de pedra trabalhado já conhecido. O peso desse bloco é estimado em incríveis 1.650 toneladas. Esses blocos aí de Baalbek faz parte de um mistério que se arrasta por várias eras. Isso porque ninguém sabe explicar como essas rochas colossais eram transportadas e encaixadas no lugar com tanta perfeição. Só para você ter uma ideia disso, o maior guindaste móvel do mundo hoje em dia é o Liebherr LTM. E ele pode levantar e transportar uma carga de 106 toneladas. Você entendeu bem? 106 toneladas, ou seja, menos do que 10% o peso desse monólito aí encontrado em Baalbek, que estima aí ter só 1.650 toneladas. Outra coisa que também intriga muito os historiadores é o porquê de usar rochas tão grandes. Margaret Vannes, professora do Instituto Arqueológico Alemão, também não entende o porquê das estruturas serem tão desnecessariamente grandes. Devido à falta de respostas e como não há explicações, teorias e hipóteses surgiram com o passar do tempo. Teorias. A primeira é de que foram realmente os romanos que realizaram tal feito. Isso porque, como se sabe, nessa época, eles já tinham tecnologia suficiente para mover e erguer obeliscos lá em Roma. É claro que esses obeliscos aí não eram tão pesados, como as rochas colossais do Líbano. Mas esses arqueólogos acreditam que, para erguer e movimentar os monólitos de Baalbek, os romanos precisaram de um pouquinho mais de empenho para fazer acontecer, mas que é plausível imaginar que seria possível. Eles explicam ainda que a rocha entalhada que não foi colocada no lugar seria porque provavelmente houve um erro de cálculo, e essa não foi possível carregar para o templo por ser mais pesada do que imaginavam. Por isso abandonaram por lá mesmo. Número 2. Gigantes. A segunda hipótese veio de David Urquhart em 1860. Ele foi o primeiro a levantar a ideia de que os Néfilins, ou os gigantes da antiguidade citados na Bíblia, foram responsáveis em edificar a colossal construção. Ele ainda afirma que provavelmente usaram técnicas de construção parecidas com as da Torre de Babel e a Arca de Noé. Alguns arqueólogos que compartilham aí dessa ideia acreditam que o motivo pelo qual algumas rochas entalhadas ficaram sem ser colocadas na construção é porque, graças à catástrofe repentina do dilúvio, o projeto foi interrompido. O interessante é que não só na Bíblia, mas existem registros aí de povos antigos espalhados por todo o planeta que narram a história de uma inundação global. Por isso essa ideia é aceita por muitos. Número 3. Astronautas do passado. Matthäus Agrest, em 1959, foi o primeiro a especular que, em tempos remotos, a construção tinha sido uma espécie de pista de pouso para aeronaves vindas do espaço. Zecharia Sitchin
compartilha dessa ideia se baseando principalmente nos escritos antigos da Epopeia de Gilgamesh. E ele também acreditava que a base de Baalbek era grande o suficiente para servir como uma plataforma de pouso intergaláctica, e que graças a alguma espécie de catástrofe global não foi possível concluir a construção.